CBN, Emprego e Oportunidades. O tema de hoje no Emprego e Oportunidades é gestão de desempenho, que é uma ferramenta, né, Dimas Faccioli? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Regi. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. É uma ferramenta que contribui para o alcance de metas, né, Dimas? Sim, sem dúvida. A gestão de desempenho, né? Às vezes os profissionais ficam falando, eu não sou reconhecido, essa empresa acaba não me reconhecendo, eu trabalho há tanto tempo, eu não tenho feedback, etc. E essa é uma ferramenta que as empresas deveriam adotar, né? Ela é um processo estratégico e contínuo que visa otimizar o desempenho individual e coletivo dos colaboradores e faz um alinhamento, né, desses objetivos e metas com os objetivos da organização. E essa prática ela não se limita à avaliação de desempenho anual, mas sim a um ciclo dinâmico de estabelecimento de metas, monitoramento, feedback, desenvolvimento e reconhecimento. Eu posso citar aqui alguns exemplos, Regina e Fernanda, né, como, por exemplo, estabelecimento de metas claras, que existe um método que chama metas SMART, né, que são metas mensuráveis, específicas, alcançáveis, relevantes e com prazos bem definidos, né, que criam uma base sólida para a instituição, e essas metas devem ser alinhadas de novo com os objetivos estratégicos. Trabalhar o feedback contínuo, né, ao invés de depender de avaliações pontuais, essa metodologia adota uma abordagem contínua de monitoramento, e a comunicação regular entre gestores e colaboradores cria um ambiente mais transparente e colaborativo. O desenvolvimento de competências, né, identificar lacunas de habilidades, oferecer oportunidade de desenvolvimento personalizado, incentiva o crescimento profissional e fortalece a equipe. A gente vem falando disso aqui, que é muito importante as pessoas olharem, se autoconhecerem, mas também é importante que a organização invista nisso, né? Reconhecimento e recompensas também, obviamente, ninguém vai se esforçar se ele não tiver um objetivo ou não estiver olhando para uma recompensa. É óbvio que ele está olhando para a própria recompensa, mas é importante que a empresa também pense nisso, né? E a gestão de desempenho reconhece e recompensa os esforços e conquistas, incentivando a motivação intrínseca e o comprometimento. Uma outra técnica é trabalhar com avaliação 360 graus, que, em vez das avaliações tradicionais, geralmente envolvem apenas o gestor. A gestão de desempenho moderna incorpora feedback de diversas fontes, incluindo, por exemplo, colegas, subordinados e até mesmo clientes. E isso, obviamente, proporciona uma visão mais completa e equilibrada do desempenho de um colaborador. E do ponto de vista de tendências, né, a tecnologia, a gente já vem falando dela aqui há muito tempo, é óbvio que ela chegou também na questão da avaliação de desempenho, na gestão do desempenho, e o uso de softwares especializados e plataformas digitais na gestão de desempenho representa uma revolução na forma como as organizações monitoram, analisam e impulsionam o desenvolvimento de seus colaboradores. Porque se eu trabalhar, por exemplo, com uma avaliação de desempenho anual e eu não tiver uma ferramenta, muito provavelmente, a hora que eu estiver dando um feedback lá no final do ano, eu vou esquecer o que aconteceu no primeiro dia de trabalho, ou o que aconteceu no terceiro mês de trabalho, e muito provavelmente o feedback vai ser só as minhas últimas lembranças sobre aquela pessoa, e ela não é, obviamente, tão contributiva quanto eu ter tudo isso dentro de uma plataforma e poder recordar isso quando estiver falando com o colaborador. Além disso, assim, essa capacidade de analisar dados de desempenho fornece insights valiosos sobre os padrões e tendências. Então, se o profissional está trabalhando no processo de desempenho, ele mesmo pode acompanhar, ele mesmo pode dizer o quanto ele está evoluindo, o quanto ele não está evoluindo, né? E elas facilitam, né? As plataformas facilitam criar programas de desenvolvimento personalizado com base nas necessidades específicas de cada uma das pessoas que trabalham na empresa. Dimas, tem muita gente que tem medo de avaliação de desempenho? É porque eu fico com a impressão assim, eu acho que você tem que ter métricas, né? Você tem que saber o que está acontecendo, e o gestor pode ajudar a melhorar esse desempenho caso ele não esteja... Não esteja sendo o que deveria, né? Mas eu acho que tem muita gente que tem medo, não gera uma certa tensão?
Se isso não for bem esclarecido, né, não se tiver um objetivo de fato de desenvolvimento, um objetivo só de punição, por exemplo, ou não for um feedback de crescimento, de desenvolvimento, né, for sempre aquele feedback de, você fez errado, de novo você fez errado, enfim, não vai, as pessoas vão ficar tímidas em relação a isso, né, se não com medo, né, como você disse, né, Fernando? Então, de fato, se isso não for um projeto, um programa, não for algo bem estruturado, que isso tenha objetivos claros, ele acaba sendo uma ferramenta que as pessoas têm medo, né? Então, eu não quero receber de feedback, eu não quero nem passar perto do meu chefe, né? Então, de fato, é possível que isso aconteça. E não é um programa bom, não é um programa bom para a organização, porque as pessoas, se não recebem feedback, elas não se desenvolvem. Elas vão se desenvolver conforme a visão que ela tem dela mesma. Então, tá bom, acho que eu preciso melhorar nisso daqui. Ninguém me disse, mas eu vou por esse caminho. E pode não ser o melhor caminho, pode não ser. A gente pode ter atalhos, a gente pode ter, por exemplo, eu quero fazer esse programa de treinamento aqui, vou pedir ajuda lá para minha empresa. Pode não ser o melhor treinamento, não pode não ser o mais adequado, pode ser que ela não precise daquele, precise de outro. Então, é muito importante. Ela é econômica para a organização também, né? Então, se a organização sabe o que investir em cada uma das pessoas e quando investir, ela fica mais barata do que ela ir fazendo, por exemplo, programas conforme uma determinada necessidade. O meu pessoal está desmotivado, agora eu vou fazer um treinamento de motivação. Não vai resolver o problema, né? Ela precisa ter um projeto que seja um projeto contínuo. E sempre é importante o gestor também estar atento, porque não pode ter diferença, né, Dimas, entre um e outro, né? Estipular as metas, por exemplo, de que forma que isso pode ser feito ali na organização, através de um gestor, para que todos tenham um desempenho bem parecido, né? Sim, de fato, assim, não ter desequilíbrio, né, que é o que você está querendo dizer, né, as pessoas acabam privilegiando uns em detrimento de outros, né, então isso também, de fato, tem que ser algo óbvio que os desempenhos são diferentes, então, às vezes eu tenho uma pessoa que tem um desempenho melhor, por exemplo, em vendas. Então, eu sei que combinando com ele, eu posso ser um pouco mais agressivo na meta dele, até porque ele vai receber uma recompensa maior. Então, mas isso tem que estar combinado. E uma pessoa que está começando, por exemplo, não tem toda a habilidade, não tem toda a competência, pode ser que eu trabalhe, por exemplo, com uma meta diferente, ou ele está numa região, um determinado profissional está numa região que é uma região que vende mais, por exemplo, eu posso ter uma meta mais desafiadora para ele, mas isso tudo precisa ser combinado. De fato, eu não posso trabalhar com privilégio ou desprivilégio quando eu estou fazendo um processo de desenvolvimento, um processo de definição de metas. Você tem absoluta razão nisso, né? Bom, e proposta para solução de problema também, né, Dimas? A gente tem que ter, para todos os casos, né, alguém que ouça, né, o problema e proponha soluções. Sim, sem dúvida, né? Essa troca é uma troca muito importante, né? Tem algo aqui que eu acho que vai na linha que o Regis tinha colocado também, né? Que é a gestão de desempenho socialmente responsável, né? É uma abordagem que reconhece a responsabilidade das organizações em contribuir para o bem-estar da sociedade e, obviamente, contribuir para o bem-estar das pessoas que estão trabalhando lá. Eles também fazem parte da sociedade, né? E também olhar para o meio ambiente. Então, essa tendência ela busca avaliar não apenas o desempenho individual dos colaboradores em termos de metas e competências, mas também o seu impacto social e ambiental, que trabalha, por exemplo, a questão da integração, da diversidade. Então, é muito importante olhar para essas outras questões também, que acabam assim, tentando trabalhar, ou, enfim, acabam ajudando a organização a ter muito mais equilíbrio no tratamento das pessoas e, obviamente, tendo abertura para as pessoas falarem, para as pessoas se manifestarem, para também colocarem o seu ponto de vista e chegar numa solução, que, como você disse, né, Fernando? Tudo isso envolve clareza e uma boa comunicação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E precisa ter um projeto, né? Precisa ter um processo que seja bem estruturado. Não adianta ficar fazendo isso hoje e não fazer amanhã de novo, que ele não resolve o problema. Exato. O que não pode fazer é estagnar, né, Dimas? Tanto um lado quanto o outro, né? Quanto a gestão, quanto o liderado, né? Sim, sem dúvida. Precisa ter sempre essa noção de crescimento, né? De desempenho, de desenvolvimento. Tanto o profissional, né?
a vida dele, né? Não interessa em que empresa ele vai trabalhar, ou se ele está nessa empresa e quer ir para outra, e para a organização, para tirar o melhor proveito dos profissionais também. Então, as pessoas só crescem se a gente trabalhar essa questão de feedback, de clareza, de objetividade. A gente também tem que ficar de olho com os profissionais mesmo, né? Nessa coisa do plano de carreira, o que você quer? Porque quando você fala em gestão de desempenho, você pensa em futuro, né? Uhum. Você está fazendo as ações agora, mas elas têm reflexo um pouquinho mais para frente, né? Pode ser que seja nesse ano ainda, pode ser que seja daqui a 5, 6 anos, né? Então, de fato, precisa ter também um projeto de carreira, precisa ter um plano de Isso. carreira, as pessoas precisam saber onde entrar, o que fazer e como é que elas chegam, por exemplo, em cargos mais altos na estrutura organizacional do que elas estão ocupando hoje. Isso é um incentivo e tanto, né? Quando você pensa em melhorar desempenho. É uma tendências, né? Uma das 3 coisas, por exemplo, que as pessoas pedem na hora que estão buscando um novo emprego. Tem plano de carreira nessa empresa? Como é que eu posso crescer dentro dessa organização? E o salário não é a primeira pedida. Se a empresa tem, por exemplo, um plano de carreira, se ela vai conseguir se desenvolver lá, é uma das 3 tops, né? Pedidos das pessoas para poderem trocar de emprego ou aceitar um emprego numa empresa. Dimas Facioli, consultor de recursos humanos, sempre aqui nas segundas-feiras no Emprego e Oportunidades. Dimas, muito obrigado pela sua participação hoje e até a semana que vem. Até a próxima semana. Muito obrigado a você, Régia, Fernando, e a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. Boa semana a todos. Boa semana, Dimas. Boa semana.